Boa noite para todos. Então, vocês estão chegando no fim do primeiro ano? Do primeiro ano, estão indo para o segundo ano, né? Vão mudar de grau, né? Vão mudar de grau. E é bem legal, né? Porque a escola nossa, ela já foi explicado aqui várias vezes, a gente não muda de ano em março e dezembro, conforme vai tendo as aulas, né? Então agora aqui está fechando um ciclo da vida de Jesus, né? Não percam a próxima aula, que é muito importante, que é o fecho, né, da missão de Jesus, e é todo o simbolismo do cristianismo, né, que é a ressurreição de Jesus. Hoje nós vamos falar sobre o Calvário, né? Então não percam a próxima aula. Hoje vocês já estão aqui, já não vão perder, né? Mas a próxima aula não percam, que é a ressurreição, que é muito legal. E então eu queria conversar um pouquinho com vocês, e eu vou passando, um pouco escuro esse vídeo, essas fotos, ou essa sala é muito clara, não sei, que agora que eu percebi. E a gente vai conversar um pouquinho, assim, quem lembra o que foram as aulas passadas? Dá para ver o que é? Dá para sentir o que é? Mas tá bem escuro mesmo, não é engraçado. É muito escuro. Julgamento, né? Antes do julgamento teve a prisão de Jesus lá no jardim, lá no Getsemane. O que ele falou para os discípulos? O que Jesus falou? Nossa, aí ficou muito, né? Vai acender uma. O que Jesus falou para os discípulos lá no jardim, no Getsemane lá? Orai e vigiai. E o que os discípulos fizeram? Dormiram. E a gente, o que a gente faz? Faz prece ou dorme? Geralmente a gente dorme, né? E depois também teve a questão do julgamento, né? Alguém falou julgamento, né? Do tribunal, que Jesus foi julgado pelos próprios judeus, né? Então, o que o Caifás falou para Jesus? Perguntou para Jesus: Tu és o Messias, o Filho de Deus? Né? E Jesus responde: Tu o disseste, você que está falando, né? Aí o Caifás fala, o Caifás e os outros juízes lá, 20 e tantos juízes, condenam Jesus, né? E eles falam, o veredito é o filho da morte. Então que ele não era o filho de Deus, ele era o filho da morte, quer dizer, ele estava sendo condenado à morte. Isso está no nosso livro, tá bom? Tudo bem? Aí na sequência, isso também está, acho que na aula passada, né? Que Pedro nega Jesus. Vocês viram isso? Vocês lembram? O que acontece com Pedro? Nega Jesus 3 vezes. Oi? Nega. Quando o galo canta a terceira vez, ele surta, né? Ele surta. Aí no Evangelho, ainda usa esse termo surta? Ainda usa? É coisa... surtou. É que eu sou meio antiguinha, né? Na minha época era surtou. A pessoa surtou, pirou, surtou. Ainda usa esse termo? Então é assim, então Pedro surta, ele fica doente, desaparece do Evangelho, né? Ele desaparece, ele só vai aparecer lá depois, quando na ressurreição, né? Ele fica uns dias assim, doente, delirando, com febre. Por quê? A pedra, ele era pedra, era a sustentação dos outros, ele nega Jesus. Então, eu acho super legal, porque a gente também é assim, né? A gente está querendo evoluir, está querendo aprender, e de repente a gente nega os ensinamentos, nega a compreensão das coisas. E Pedro nega a Jesus, né? Que ele tinha falado que nunca negaria a Jesus.
Aí ele surtou, né? Aí... Não, dá. Não, vocês estão me vendo? Tá bom. Aí na sequência Jesus vai preso, né? Ele é julgado, né? E entregue a Pilatos. Tudo bem? Pilatos era autoridade romana, né? Por que eles entregam para Pilatos? Porque a pena de morte teria que ser dada pelos romanos. Tudo bem? Então, os rabinos, eles se manifestam contra o julgamento, porque vocês assistiram a aula do julgamento? Foi legal aquele julgamento? Não, foi fora do padrão, da legalidade e tal, né? Várias coisas aconteceram que decretaram lá a condenação de Jesus, que foi meio que manipulado ali, não sei dizer o termo certo, mas juridicamente não foi legal, né? E daí os rabinos conhecedores da lei protestaram, mas não valeu nada, já tinha sido dada a sentença e eles ficaram amaldiçoando o sinédrio, tal, mas não adiantou nada. Quando esses rabinos se retiram, entra em cena quem? O Judas. Já foi falado do Judas aqui? Já, né? Tá. O Judas, então, que naquela época estava vivendo às custas do templo, devolve o dinheiro que ele tinha recebido, não quero ficar com esse dinheiro. E nas escrituras, então fala que aquele dinheiro foi usado para quê? Para um cemitério de imigrantes, uma coisa assim. Acho que foi falado aqui, não foi? Foi, Então, aquele dinheiro foi usado para um cemitério lá, né? Tudo, assim, a gente tem muito pudor de falar de dinheiro, mas, assim, pelo que dá a entender, eles não tinham tanto pudor assim. A gente que confunde dinheiro com pecado, mas eles pegaram aquele dinheiro e usaram para construção de um cemitério, tá bom? E o Judas, então, se suicida. O que vocês acham disso? Foi falado na aula? Vocês já conversaram sobre isso? Uma perspectiva. Né? Então, o arrependimento, né? De frustração, isso. Ele pensava, e não só ele, os outros, dá a entender que os outros discípulos também não sabiam direito como é que era a missão de Jesus, né? Mas ele tinha a pretensão de que Jesus fosse um líder mesmo, político, né? Tal. Tudo bem? E ele percebe o erro que ele cometeu, induzindo a morte de Jesus, através daquele que entregou Jesus, né? Então ele se arrepende bastante. E depois Judas, não sei se foi falado na aula passada, quem que é depois a outra encarnação de Judas? Joana d'Arc, né? Que ela dá a própria vida dela, também se redimindo, né? Dos erros passados, né? Então ela foi uma mártir que lutou, que guerreou, né? Para a libertação. Tudo bem? Se ele foi Joana d'Arc, a gente acredita que é super evoluído, né? É bem elevado. O espírito vai conquistando esses patamares de evolução, né? Mesmo que tenham cometido os grandes erros, equívocos, não sei, no caso de Judas são... o caso que nem a gente já contou aqui na aula, o João Batista lá, que era o Elias, que mandou decapitar 400, 500, ele não precisou morrer 400 vezes. Uma vez, ele já quitou o débito dele. Então, esses espíritos assim mais evoluídos, eles dão a vida deles para obter essa evolução. Foi o caso da Joana d'Arc e outros, né? Mártires que se entregaram, né, para isso. Tudo bem?
Jesus, né? Só que o Jesus não foi por evolução própria, foi por uma condição bem superior, né? Tudo bem? Então Judas, aí Jesus segue, não, para Pilatos, né? Isso daí já foi visto a aula passada também. A Cláudia, quem que era a Cláudia? A esposa de Pilatos, pede para Pilatos não cometer nenhum crime contra aquele homem, que aquele homem era justo, né? Porque ela tinha sonhado, né? Ela tinha sonhado, ela tinha um pressentimento ali que não devia ser feito aquilo, né? E Pilatos, então, fica meio que cercado ali, porque ele tinha que manter a ordem naquele território, ele estava ali para manter a ordem. Não podia contrariar os judeus, não podia contrariar Roma, né? E aquele homem estava ali atrapalhando a coisa. Então, ele lava as mãos, né? E daí na sequência, Jesus ele é torturado, né? Chicoteado, instrumentos de tortura começam a ser aplicados no corpo dele, né? E ele sofre bastante fisicamente, né? E espiritualmente, claro, também, essas agressões. Tudo bem? Os guardas, eles se divertiram fazendo uma coroa de espinhos, porque ele estava sendo condenado, porque ele tinha falado que ele era o rei dos judeus, ou que alguém tinha falado que ele era o rei dos judeus. Eles faziam uma coroa, como se fosse de um rei, e enfiam na cabeça de Jesus. Jesus começa a sangrar e eles se divertem com isso. Tá falando, tá vendo o rei de judeus aí, ó? Eles tiravam uma com a cara dos judeus o tempo todo. O tempo todo eles estavam ali no mando e desmando das coisas. Então aquele ali era apenas um condenado, tá bom? E ele sofre mais uma humilhação com essa coroa, né, de espinhos. Essas cenas é do filme do Zé Firelli. É o Jesus de Nazaré do Zé Firelli, que é muito bonito. A Maria é aquela Olivia, esqueci o nome dela, Olivia. Muito bonita ela, que era a Julieta, né? O Zé Firelli escolheu ela para Julieta, lá no Romeu e Julieta, e depois escolhe ela para Maria. Uma atriz muito bonita, o Jesus também muito bonito, né? Assim, então é um filme muito bonito que mostra os costumes, as roupas. Você percebe a perfeição da argumentação, do estudo que eles fizeram, dos figurinos, dos cenários, né? Tem no YouTube hoje. Tem no YouTube. Deve ter, é bem antigo, né? Eu sou antiguinha, né? Então o filme também é antiguinho. Eu gosto. É muito bonito. Então, porque, por exemplo, vou falar de mim, do meu caso, né? Eu nunca tive religião. Então, Jesus na cruz era um dia que as crianças choravam lá, que os adultos choravam, né? E a família ficava reunida, era feriado, né? Assistia à televisão aqueles filmes após filmes, um pior que o outro, um mais triste que o outro, né? Sobre Jesus, pregado na cruz. Então, Jesus na cruz, para mim, era aqueles filmes que todo mundo ficava olhando, chorando. Minha mãe falava assim, não pode brigar, que hoje é dia santo, né? Nós éramos em 4 irmãos. Então, assim, hoje não pode brigar, todo dia podia brigar, menos aquele dia. Porque era dia santo, não podia brigar, viu, Cássia? Tinha isso na sua casa, não? Não. Não, porque em casa as coisas eram um pouco diferentes. O único católico era meu pai. Tá. A minha mãe... Então, meu pai não tinha religião. A minha mãe era católica, ainda é, né, católica, e daí ela fala, hoje não pode brigar que é dia santo. Quer dizer que todos os outros dias podia brigar, só no dia santo que não podia brigar. Então, Jesus na cruz, era aquele dia, até era legal, porque ficava a família toda, meus tios, ficava todo mundo junto assistindo os filmes. Só que eram filmes bem feios, né, de Jesus, e esse filme eu acho muito bonito, de Jesus. Bom, então Jesus
vai conversar com Pilatos, e Pilatos pergunta para ele se ele é o rei dos judeus, né? O Pilatos não gostava do Herodes, né? O Pilatos não gostava dos judeus, e menos ainda do Herodes, que era o governador daquela pedaço lá, né? Então, como o Jesus era judeu, ele manda o Jesus para o Herodes, assim, ó, com a coroa de espinho, falando assim, ó, esse cara falou que é rei dos judeus. Olha como a gente trata quem é o rei dos judeus. Fique na sua, ó, esse aí é o rei de vocês. Ó como é que nós estamos tratando ele, né? Todo ensanguentado, todo dolorido, chicoteado, todo rasgado, né? Quase sem roupa. Então o Herodes se assusta e, concordando com isso, ele envolve Jesus com um manto de púrpura. O que é o manto de púrpura? É um manto real, concordando então que aquele cara lá tinha falado que era rei dos judeus, que ele merecia condenação. Então ele é devolvido para o Pilatos com a concordância do Herodes, com esse simbolismo da coroa e do manto real, do manto sagrado, do manto de púrpura, que era um manto que a nobreza, os reis usavam. Tudo bem? Jesus foi condenado por crime de sedição. Vocês sabem o que é sedição? Tem algum advogado aí? Isso, perturbar a ordem pública. Ele foi condenado por perturbar a ordem pública. Por quê? Porque onde Jesus ia passando, juntava muita gente. E as pessoas são pessoas. Bebem, comem, fazem arruaça, brigam, né? Fica no lugar que não é para ficar. O Romano falou que não era para usar aqui em cima. Aí o povo ia para lá porque não tinha onde ficar. Porque eles iam seguindo Jesus. E onde Jesus ia, eles iam. Só que lá tinha casa para todo mundo? Não, eram centenas de pessoas. Não tinha abrigo para todo mundo. Então eles ficavam na rua. Então os romanos não gostavam disso. Então, tanto é que nas outras aulas vocês viram que Jesus foi mandado, por favor, sai daqui que você está atrapalhando a gente. Né? Quando ele vai fazer aquela excursão, lembra disso? Eu que dei essa aula, vocês dormiram. Oi? Ele não fez uma excursão lá para Fenícia, para Sidon e Tiro? Eu que dei essa aula aqui, não foi? Então, vocês dormiram na aula. Então, pediram para Jesus assim, sai daqui que você está chamando muita atenção, vai sobrar para todo mundo. Pode sair daqui, porque os romanos estavam de olho e os judeus não queriam, as autoridades não queriam se responsabilizar por ele que era judeu. Tudo bem? Mais ou menos, eu entendi mais ou menos assim, quando eu leio isso. Então, olha o Pilatos falando com Jesus, né? Aí, na sequência... Oi? Não, Herodes devolve ele para Pilatos, porque a pena de morte ia ser aplicada por Pilatos, não por ele. Mas então Herodes era acima do Pilatos? Não, não era que era acima. É que assim, aquela região era dominada e administrada pelos romanos, certo? A pena de morte só era aplicada pelos romanos. Executar a pena de morte era os romanos que tinham que fazer, que iam executar a pena de morte. Tudo bem? Tudo bem, mas Herodes era romano também. Não, Herodes era o governador daquela região, era judeu, tá? Então, o Herodes era o governador daquele pedaço lá. Tudo bem? Aí, ele devolve Jesus para os romanos, para Pilatos, para que ele fosse executado. O Pilatos ainda tenta uma saída. Olha, no feriado, porque era a véspera do quê? Páscoa dos judeus. O que é a Páscoa dos judeus? Isso as crianças sabem, vocês têm que saber.
Comemoração lá de Moisés. Isso, a libertação do povo judeu lá da época de Moisés, tá? Quando eles saem do Egito. Então, a Páscoa dos judeus significa passagem para a libertação. Então, os judeus estavam comemorando a Páscoa deles. Tudo bem? E nessas épocas de feriado tal, poderia libertar um prisioneiro. Era tipo um... Como é que fala? Um benefício lá, uma saidona, né? Porque o cara ia morrer, né? Era um benefício, era uma... tem um nome certo, era uma concessão, induto. Era um induto de Páscoa. Aí tá, vou pôr aqui a cena. O Pilatos ainda tenta, né? É que aqui tá meio apagadinho, mas aqui em cima, aqui tem coisinha, tem... Botão do meio? Ó, aqui eles estão aqui em cima, aqui tá o povo, né? E aqui tá aqui em cima o Pilatos com os prisioneiros, com os condenados, e daí ele pergunta quem deveria ser libertado. Só que, pelo que consta aí, aqui a plateia, a maioria era dos aliados, dos seguidores do Barrabás. Tudo bem? Porque os cristãos lá, os seguidores de Jesus, estavam tudo apavorados, tudo assustados. Então a maioria que estava aqui era dos seguidores de Barrabás. Então o que eles falam? Liberte o Barrabás. Porque ainda tinha uma esperança de Jesus ser libertado ali naquele induto, né? E o povo escolhe quem? O próprio judeu, os judeus escolhem a Barrabás, que era judeu também. Tudo bem? Aí não deu certo, a multidão liberta, olha lá, a multidão liberta Barrabás. Tudo bem? Apesar que 2 lá do bando dele foram crucificados com Jesus, né? Nós vamos ver agora. Mas o líder foi liberto. Foi libertado nessa passagem. E o que a gente faz? A gente também, às vezes, tem uns conceitos, uns julgamentos errados também, né? Depois a história mostra, né? Que era uma questão de poder, política, que era de líder. Comentava que as pessoas que estavam ali recebendo dinheiro para poder ser induzidas a votar em Barrabás. Não sei. Você tá, nessa história aí tá meio confusa, não sei. Vocês escutaram o que ela falou? Não. Foi falado. Foi? Não sei. Isso aí eu não sei. Isso aí eu... É? Em volta dando dinheiro para quem volta. É? Não, isso daí eu não captei esse detalhe, eu não sabia. Pode ser. Comprando. Pessoas para que votassem ao contrário do que ele queria. E ali no calor da coisa aconteceu isso, certo? Deu certo o plano deles, porque eles já estavam de olho em Jesus, queriam a morte de Jesus, fazia já tempo. E agora estava tudo certinho para esse condenado, para levar Jesus para a morte, dentro da legalidade lá, mais ou menos, e daí o povo ainda ia libertar. Então eles deram um jeitinho aí e também para as profecias se cumprirem. Por quê? Porque era a missão de Jesus. De uma forma ou de outra ele teria que passar por isso. Tudo bem? Vocês estão me escutando? Então, tá. Bom, então Jesus avança, né, com seu sofrimento, caindo. Eles colocam um pedaço da cruz ou a cruz inteira. Tem filme que mostra a cruz inteira, ele arrastando a cruz inteira. Tem filme que mostra só a trava, assim, ele carregando só a trava. E daí Jesus avança, né, sofrendo, olha lá. Aí ele está carregando só a trava de cima, assim, a travessa que é muito pesada. Olha a espessura do tronco, né, o tamanho. Lembrando que ele não tinha dormido. Lá já, dias anteriormente, quando eles foram orar no Getsêmani, depois passou pelo julgamento, passou pelas surras, pelas agressões. E aqui então já é sexta-feira,
tá? E ele está nesse sofrimento carregando essa tora imensa para a morte. Caía, levantava, caía, levantava. Quando alguém se aproximava do prisioneiro, os soldados chicoteavam a pessoa para longe, porque não podia ter acesso ao prisioneiro, né? Ao condenado, que podia resgatar o condenado. Então eles tinham que tomar cuidado. Então não deixavam ninguém chegar perto de Jesus. As pessoas choravam, as mulheres choravam, iam seguindo ali aquela procissão, né? Aquela coisa, chama procissão, né? Fala procissão, É que eu sou meio ruim nesses vocabulário aí. Aí ia caindo, aí apareceu a Verônica, que foi lá, enxugou o suor de Jesus, o sangue de Jesus. Aí depois, na sequência, aparece o Simão de Cirineu, ele era essênio, era amigo do Nicodemos, e fica assustado, assim, vendo aquela cena, e vai lá e tenta ajudar Jesus. Como Jesus já estava caído e não levantava mais, os soldados deixaram ele carregar a madeira lá, a cruz de Jesus. Aí eles vão, os dois sendo chicoteados até lá em cima no Gólgota. Vai. Porque eles tinham que cumprir aquela tarefa, né? Eles não estavam ali para brincar, eles queriam fazer a tarefa rápido. Por quê? Sexta-feira, às 6 da tarde, já é sábado. Entenderam? E no sábado o que acontece? O sabá do judeu. Aí não podia fazer mais nada. Eles tinham que cumprir aquela tarefa até às 6 da tarde. Então, eles vão chicoteando o Simão e o Cirineu, né? O Cirineu e Jesus até lá em cima. Tudo bem? Simão de Cirineu. É, Simão de Cirene. É, Ele tem um evangelho também. Simão. Ele tem? Tem vários evangelhos, né, que não são Paulo conta que ele foi para a cidade justamente para ter um emprego. Ah, é? O filho dele estava doente. Ah. E quando ele entrou na cidade, ele deu de cara com Jesus com a cruz. Nossa. Porque ele não sabia de nada que estava acontecendo. Não sabia, E a família dele produzia perfume. Ah, é? E a flor, o sândalo, o perfume estava acabando. Tinha só uma muda e estava morrendo. Então não tinha mais como produzir. Então ele foi na cidade para conseguir emprego, para comprar remédio para o filho dele. E o Divaldo diz que ele retornou para casa, o filho não tinha mais febre, e o sândalo começou a brotar. Milagre, né? Então, eu não sabia dessa história. Então eles vão até o Gólgota, a parte mais para cima, né, da cidade, mais afastada, onde era executado essas penas de morte. Tudo bem? A gente vê em filmes também, assim, às vezes os romanos, para assustar, eles crucificavam as pessoas ao longo das estradas. Horrível, né? Então, você está passando por uma estrada e a pessoa morta ali. Mas aí, nesse caso, eles levaram lá para o Gólgota, né? E muitas pessoas não subiram até lá. Por que não subiram? Porque tinha muita porta, as pessoas morrendo com portas lá. Isso. Porque era sujo, era imundo. A morte na cruz é uma morte demorada. Tudo de ruim. Um lugar horrível, tudo de ruim. E também por causa de ser sexta-feira, que antecede o sábado e a Páscoa, as pessoas tinham que aprontar as suas coisas para sábado e domingo, né? Porque no sábado o judeu já não faz nada, não cozinha, não trabalha. Então toda a refeição tinha que ser feita com antecedência, tudo bem? E o milagre não ia acontecendo, aquele Salvador não se salvava, e a coisa ia rolando e nada do homem se salvar. Muitos desistiram, né? A gente lembrando que tinha 500 lá no começo, depois passou para 72, depois passou para 12 e agora nós vamos ver quantos que estavam aqui com Jesus. Tudo bem? Então Jesus, ele é colocado
tiram a cruz do Cirineu, colocam no chão, pegam Jesus, tiram aquele manto, aquelas coisas que ele estava ali, colocam o corpo de Jesus sobre a madeira, pegam os cravos, os pregos, né, os pregos, e pregam o corpo de Jesus na cruz. Com bastante brutalidade, porque era só um serviço que eles iam fazer ali, certo? Aí eles pregam o corpo de Jesus na cruz, levantam aquela cruz aos trancos. Ali no local já tinha um buraco na terra, eles colocam ali a cruz em pé, põem umas cunhas em volta para, como é que fala, para escorar, né? Apoiar ali, né, o peso. Eles põem as cunhas. Ia brincar ali, arquiteto, como é que chama ali? Como é que chama? Calçar ali, né, calçar o negócio. E isso daí ocorre ao meio-dia, tudo bem? Ao meio-dia Jesus é fixado na cruz. Aí então ele sofre, né, sofre bastante, mas ele não abriu a sua boca. O oprimido não abriu a sua boca. Ele sabia tudo que ele ia enfrentar e não abre a boca, né? Por quê que vocês acham que ele não abriu a boca? Ficou quieto. Ele não podia ter chorado, ter gritado, ele tinha um corpo, ele sentia dor. Por que ele não chorou, não gritou? O que vocês acham? Não sabe? Não sabem? Ele é o nosso representante do Calvário. Na verdade, ele veio para isso, né? Ele veio para cumprir isso. E também cumprir a profecia, né, de Isaías. Os profetas já tinham previsto a vinda do Messias, a vida dele, tudo, como ele ia nascer, como ele ia viver e como ele ia morrer. Então Isaías fala assim: ele foi oprimido, porém não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha muda perante seus tosquiadores, assim não abriu sua boca. A ovelhinha pode berrar e pode ficar quietinha a hora que chega os toqueadores. Ele não era o cordeiro? Ou a ovelhinha, o cordeiro? Então, ele ficou quieto para cumprir as profecias também. Tudo bem? E aí segue. Foi uma forma tão diminuída pela espiritualidade. Olha, aí você já está invertendo um pouquinho a aula, mas a gente pode falar. O que você acha? Que sim. Que sim? Você acha que ele precisaria da ajuda da espiritualidade para diminuir a dor dele? Eu acho que não merecia. Não merecia, né? Mas aí também seria tipo uma farsa, né? Que ele não sentiu dor. Ele não sofreu. Não é o sofrimento dele que salva a humanidade, né? É meio complicado isso, não é? Ó, imaginem vocês. Eu sempre, quando eu dou aula, eu costumo falar isso. Que tamanho que é a aura de Jesus? Gigante. Gigante. As pessoas não falam assim, a aura de Jesus. Olha lá, eu sempre falo isso, olha lá. A aura de Jesus abraça a terra. Se a aura de Jesus abraça a terra, é o dobro do tamanho da terra. Olha lá o quadro. É o dobro do tamanho da terra. Então imagina um espírito desse tamanho, reduzido a 1,70 m, um homem daquela época, um homem mediano daquela época, daquela região. Ele teve que se submeter a essa diminuição
já estava sofrendo. Então o corpo dele já estava ali submetido a 1,70 m, por exemplo. Já um sofrimento danado. Ele nem precisava sofrer mais, né? Então, pelo que consta, assim, ele se consome na hora do... Tipo, ele se consumiu ali na hora da crucificação. Tanto é que ele morre em 3 horas. Todo mundo fica com dúvida se ele estava morto, porque os prisioneiros demoravam horas, até semanas para morrer, tá? Muitos precisavam o quê? Terem as pernas quebradas, ó, as pernas... Tá vendo que a perna tá apoiada aqui, ó? A perna tá apoiada? Quebrava o joelho para... Quebrava o joelho para acelerar a morte. Porque eles têm que cumprir aquela tarefa lá e o cara não morre. Então eles quebram os ossos e mais uma profecia foi cumprida. Nas profecias falavam que nenhum osso ia se quebrar de Jesus. E ele não usam dessa técnica para ele morrer logo, tá? Então ele fica ali. A morte na cruz é horrorosa. A morte na cruz é por asfixia. Se você ficar aqui, vamos dizer que você está saudável, não tem problema de saúde nenhum e tal, fica aqui 5 minutos assim, sem ninguém te perturbar, você não aguenta, já começa a incomodar. Imagina quando eles não põem esse apoio embaixo, ó, tem um apoio aqui, não põe esse apoio, o corpo desce, e mesmo que a pessoa esteja ali, começa a cansar, começa a descer, isso daqui estica e comprime o pulmão, a pessoa não consegue respirar. Então é isso aí. Mas uns falam que ele foi crucificado, que os pregos foram colocados nos pulsos. E outros falam que ele foi colocado na mão. Não sei. Tem alguns relatos que falam que ele foi no pulso, é uma situação, e na mão é outra situação. Não sei, não tá no... Nossa, tem que entender aqui. Oi? Parava com a... É que eles pararam com a... aí eles vão lá com a lança lá e... Isso. Então vamos continuar. Tá, então vamos continuar. É isso aí. Então, a morte na cruz já era um horror. Um horror. Era dada para quê? A gente já viu isso no curso. Para os piores marginais, os piores criminosos é que morriam na cruz. Então deram para ele uma morte vexatória, que não seria o caso. Uma condenação acima acima do necessário, para humilhar realmente. Então ele foi crucificado entre 2 bandidos, né? Na Bíblia fala bandido, não sei, uma coisa assim, né? Que eram lá os militantes do grupo do Barrabás. Então fala que era ladrão, a gente nem sabe se era ladrão mesmo, nem sabe, né? Não sei. Ou se eles só eram contra a política da época, não se sabe, né? A gente não sabe dessas coisas. Aí, vamos voltar aqui. Por que você falou se o plano espiritual, o aliviador dele? Talvez tenha aliviado por ele ter morrido em 3 horas, sendo que os outros levariam semanas para morrer. Porque não havia necessidade. O guarda vai e ainda enfia uma daga, né? Uma lança para ver se calma. Ainda tem uns 10 minutos mais pra gente conversar. Fala. Eu não sou especialista na morte de Jesus, hein, bom. Ele vai perguntar um negócio aqui, ó. Presta atenção, todo mundo vai me ajudar. A morte de Cristo, né? Foi que, por exemplo, durante toda a vida na Terra, quer dizer, o homem cometeu um dos maiores pecados, que era querer ser Deus, em todos desde Noé, então houve essa tendência do homem querer ser mais que Deus, né? Aí, quer dizer, naquela época, os judeus faziam o seguinte: a pessoa cometia um adultério, dava uma pomba, dava um cordeiro, era pagar, aí você pagou isso aí, né? E aí que Deus deu, para pagar esse maior pecado, que é o pecado dos homens de querer ser Deus, Deus deu o próprio filho dele para ser o cordeiro nesse momento da cruz. Né? É um modo de ver, né? É um modo de ver. Fala.
Vocês estão escutando aí? Então fala. Essas últimas aulas têm sido umas aulas bem difíceis para mim, em questão de compreensão, aceitação, fé, né? Que nem eu resolvi falar com o Emmanuel tocou na questão da espiritualidade. A gente está dentro de uma casa espírita, a gente tem aprendido diversos conceitos espíritas, como livre-arbítrio, né? E eu não consigo ainda estudar muito, aumentar minha fé, para aceitar, ainda que a história, o final da história de Jesus tenha sido assim, para marcar a humanidade, eu ainda acho que não precisava ser. Vocês estão indo lá para o final da minha aula. Vocês ouviram o que ela falou? Que não precisava ser assim. Mas veja você, se Jesus morresse velho, Jesus vai morrer velhinho, cercado de netinho, de tudo que é lado, brincando com os netinhos. Você acha que a humanidade ia lembrar de Jesus? Não, a humanidade quer desgraça, quer morte, quer uma coisa marcante, sufocante. Como se a história começasse ao contrário. Uns vieram primeiro e aí eles têm que aprender a serem bons para que a gente chegue num momento aí, não sei quantas forças, não sei quantas encarnações, onde todos possam viver em paz e entender que todo mundo tem liberdade para viver como quer e como ser respeitado. É que a gente tem a tendência de sempre querer um final mais feliz para as coisas, mas o final dessa história é esse, né? Ela não se conforma, né? Não é tendência, eu dentro dos conceitos de espiritismo que eu tenho aprendido, muitas coisas poderiam ser diferentes. Mas Deus mandou vários missionários assim. Olha, o único que assim que eu me vem à cabeça que teve uma morte que não foi violenta foi Buda. O resto foram mortes às vezes violentas, né? Ele escolheu o caminho do meio. Oi? Dizem que ele escolheu o caminho do meio. Jesus, o Buda, eu li assim, eu não entendo muito disso, mas eu li, ele morreu de infecção intestinal. Assim, a gente fala assim, nossa, o Buda morreu ele, na verdade, talvez ele tenha sido envenenado, né? Não se sabe direito. Então, eu não sei direito. Os estudiosos devem saber, eu não sei direito. Então, assim, essas mortes marcantes é para realmente simbolizar coisas fortes, símbolos fortes para a humanidade aprender, né? É uma tendência do ser humano também, de proteger aquele que apoia. O mártir é sempre lembrado, né? O mártir é sempre lembrado. Aquele que só fez o papel dele ali, mediou, tal. Isso é verdade, né? Porque talvez não seja tão lembrado. É a segunda maior biografia do mundo. Não sei. A primeira é Cristo. A primeira maior biografia do mundo é Cristo. E a segunda é o Bonaparte. Então você vê, ele matou mais que 3 milhões de pessoas na guerra. Então tá, então vamos lá, que agora eu preciso acelerar aqui um pouquinho, senão não vai dar. O tempo continua sem milagre nenhum, né? O tempo vai passando, ele foi crucificado às 12, aquela coisa vai, o milagre não se dá, o sol se esconde, né? O tempo foi passando, as pessoas foram cuidar das suas vidas, as esperanças foram embora. Ali na cruz só tinha as 3 Marias. Quem são as 3 Marias? A mãe de Jesus, a Madalena e a mãe do Tiago e do João, tá? Então permanece junto à cruz as 3 Marias, o Tiago e o João. O João sempre presente, tá bom? Sempre presente. Não abandonou Jesus até o final. Tudo bem? O tempo passa, tá? Aí quando realmente o corpo dele
fica bem puxado para baixo, né? Bem sacrificado. O João e a Maria do filme, né? Os atores do filme, tá? Aquela agonia prossegue. Aí eles escutam Jesus falar assim, que tinha sede. E os soldados aparecem com o quê? Para dar na boca dele? Vinagre. Não era vinagre, na verdade era tipo de um vinho que eles davam para a pessoa ficar um pouco zonza e não sofrer tanto. Tipo uma anestesia. E Jesus recusa isso. Ou recusa pela repulsa de esperar água e vir o vinagre, ou porque ele não queria ser sedado. Não se sabe, né? Para quem gosta de teorias aí diferentes, tá? Aí Jesus fala, perdoa-lhes, Pai, eles não sabem o que fazem, né? Que a humanidade não sabia o que estava acontecendo. E daí ele fala, ele olha para as 3 Marias, né? Principalmente para a mãe e para o João e para o Tiago, né? E estava vendo que o fim estava se aproximando e fala, Pai, faça-se a tua vontade e não a minha. Aí ele levanta um pouco o corpo assim e fala, tudo está consumado. Aí são 15 horas da tarde, 3 da tarde, 15 horas, tá bom? Aí vem o tal do soldado, que alguém falou aí, porque o Nicodemos e o José de Arimateia pedem o corpo de Jesus. E eles falam, é impossível, ele não morreu ainda, né? Então eles vão até lá e o soldado Longinos, que é o São Longuinho, São Longuinho, né? Ele vai lá e espeta aqui o peito de Jesus, a lança, para ver se ele estava morto ou não, tá? Aí o que acontece? Essas pessoas que entraram em contato com Jesus, elas têm a vida delas transformada. É meio que obrigatório isso. Imagina esse homem que foi lá espetar Jesus para ver se ele estava morto. O que vocês acham que aconteceu com ele? Uma grande transformação. E para quem gosta de fofoca da espiritualidade, que eu adoro, o São Longuinho, o Longinos, quem que foi aqui no Brasil? Dom Pedro II, que foi um grande homem, que foi um grande estadista, que ajudou bastante o Brasil, tá bom? A mulher é que mandava mais. Olha, não vamos entrar nesse mérito. Ele, Dom Pedro II, que o primeiro... Histórias que quem proclamou a independência e tudo foi ela, porque ele não... Não, você está confundindo com com o pai dele. O pai dele que era aquele... Ai, não tenho termos para me referir ao Dom Pedro I, que era mais safado, vamos falar safado. O Dom Pedro II era mais assim, mais intelectual, mais espiritualizado, tá bom? Tudo bem? Diz o Divaldo. O verdadeiro é mais fã do Chico, eu sou mais fã do Divaldo. Diz o Divaldo que São Longuinho era santo, né? Por que ele era santo? Ele era cego no olho. E quando ele espetou, é que eu não quis prolongar. Saiu água de sangue. Eu não quis prolongar. E ele passou a enxergar. Isso. E aí ele conferiu a mensagem de Cristo e foi morto e não negou a Cristo. Isso. E aí mais uma profecia se cumpre, que em Zacarias ele fala, e olharão para mim a quem traspassarão, tá? E farão pranto sobre ele, chorarão amargamente, como se chora sobre o primogênito. Então, a profecia mais uma vez se cumpre que ele foi transpassado por uma lança, tá bom? Aí, tem 5 minutos?
rapidinho, que eu tenho ainda de dar 2 recados que eu esqueci. Você falou que era 1 hora, alguém me falou 1 hora. Mas não é não. Não é, eu tenho 2 recados importantes para dar com esse. Vocês já viram essa aqui, a Fraternidade do Trigo? Mas vão ver agora. Na próxima aula vai estar? Tá bom. Não percam a próxima aula, que tem um negócio bem legal, que liga esse momento com a nossa escola. É muito importante, tá bom? É muito importante. Eu já ia contar o final da história aqui. Tá bom? Tudo bem? Não percam. Então, olha, imaginem-se no lugar de Jesus naquele momento. Quanto medo, quanta incerteza, né? Aquele mestre não se salvou, tá? Imaginem, depois de todos esses anos, milênios, agora a coisa diferente. O tempo resolve as coisas, né? As coisas que são do bem permanecem, né? Por que Jesus não se salvou, né? Ele foi o tempo todo desafiado pelos inimigos e ele se manteve firme na missão dele, que era cumprir cumprir com isso daí. Humildade, amor, tudo que ele ensinou pra gente, tá? Ele não estava aqui para vir para ser Deus, para ser rei, nada disso. Ele veio para servir a humanidade. Então ele ensina isso, tá? Então era isso. E que não tinha outro meio de divulgar o evangelho. Ele veio para isso, para fazer essa mensagem impactante, para a humanidade poder sofrer esse choque. A gente só aprende no choque, tá bom? Se for mansinho, talvez a gente não aprenda. A maioria das pessoas não aprendem com a mansietude, com a beleza, aprende com choque, com a coisa assim. Tá? Então, obrigada. Às vezes eu falei umas palhaçadas, porque essa aula é meio triste, né? Meio triste. Aí às vezes eu fiz umas palhaçadas para não ficar tão triste, tá? Ó, eles me enganaram, viu, gente? Ó, eles me enganaram. Se quiserem ver as